Bom dia a todos que estão aqui participando desse bate-papo aqui sobre o apagão cibernético que a gente experimentou aí há poucas semanas, né? E vou fazer o papel aqui de moderadora dessa conversa. A ideia é que a gente tenha uma hora aqui de conversa bastante descontraída, né, com o objetivo de agregar, né, de alguma forma para todo mundo que se disponibilizou a estar aqui com a gente, conhecimento, né, para que, de uma forma ou de outra, a gente saia daqui maior do que entramos, né? E para contribuir aqui com a gente tem dois painelistas aqui, dois convidados de peso, né, que tem aí um currículo, uma experiência extremamente relevante. A gente tem aqui o Adriano Filadoro, que é CEO da Vigilante, não é? Ele é graduado em tecnologia, com MBA em Business Analytics e Big Data pela FGV, está aí há mais de 20 anos no mercado de tecnologia. Bem-vindo, Adriano. E também o Paulo Souza, né, que é CEO da Oblock, né, que é um distribuidor de soluções aí de segurança, é graduado em engenharia elétrica, física, administração de empresas, tem MBA em gestão de negócios, está também aí um bom tempo, mais de 30 anos no mercado de tecnologia, e desses mais de 30 anos, 26 focados aí em segurança da informação, cybersecurity. Mais uma vez, bom dia e bem-vindos, Paulo e Adriana. Obrigado, Rogério. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí também pela comparecer esse bate-papo nosso aí. Legal, legal. Bom, vamos conversar aqui sobre, né, o apagão cibernético que experimentamos há algumas semanas, e começar aqui com uma pergunta para nivelar um pouquinho o conhecimento de todo mundo. A gente assume que todo mundo sabe exatamente o que aconteceu, mas muitas vezes, né, as pessoas viram a notícia ou experimentaram o impacto, mas não sabem exatamente o que aconteceu. Então, queria começar aí com você, Paulo, que, como você mesmo define, ficou ali no olho do furacão, né, no momento do evento. E eu queria entender contigo, e para todo mundo aqui ficar na mesma página, como eu mencionei, qual foi a causa principal do problema? Não é? Houve uma falha tecnológica específica? Foi uma falha de processo? Muita gente discute aí sobre possibilidade de ataque cibernético. O que exatamente aconteceu? Exatamente, uma boa pergunta, né? Até para elucidar, muita gente aí acha que foi um ataque cibernético. Eu já vi até sabotagem, já um monte de coisa de vir no mercado. Na verdade, claro, houve, né, uma falha na atualização, né, do produto da CrowdStrike chamado Falcon, né? Então, essa atualização acabou tendo aí, né, repercussões aí, o que a gente chama aí de tela azul da morte, aí no caso do Windows, né? Então, literalmente, aí você vê o tamanho, né, da CrowdStrike em relação aí ao planeta, né? Ou seja, meio mundo parou, né? Então, esse foi um grande problema, porque venderam muito, né? Ou seja, quando você vende muito, claro que você acaba ficando em evidência, né? Mas o que chamou a atenção foi justamente o quê? Problemas ocorrem, isso é fato, né? Não é a CrowdStrike, todos os produtos possíveis já tiveram dores de cabeça. Claro que a CrowdStrike teve, né, uma maior visibilidade, como eu disse, né, porque vendeu muito. Falando em Brasil, aqui são mais de 40% de market share, então, claro que isso vai ter um impacto bastante grande. Mas aí eu sempre comento, né, qual que é o grande problema aí, né? Eu diria, não é nem problema, é a solução. Aí você vê quem são seus parceiros, né? Por quê? Você vai conhecer o teu parceiro literalmente quando você tem problemas, né? Então, e nesse ponto eu tenho que concordar.
tanto fabricante, distribuidores, revendas, literalmente fizeram uma força-tarefa gigante para minimizar os efeitos desse processo. Tanto é que Brasil, né, grande parte das empresas, principalmente bancos, né, quase todos são clientes hoje da CrowdStrike, tiveram isso bastante minimizados. Por quê? Essa força-tarefa que foi feita. Então, né, explicando um pouquinho, teve a falha? Claro que teve, todo mundo ficou sabendo, mas o que me chamou a atenção foi justamente isso. Essa força-tarefa unindo fabricante, distribuidores e principalmente as revendas, né, o processo começou em torno de 2h30 da manhã, eu lembro, porque, né, o meu pessoal do suporte entrou em contato, olha, está acontecendo isso. Né? O que a gente faz? Falei, opa, peraí, deixa eu ver o que está. Até você entrar no eixo, né, saber o que está acontecendo, entre em contato com o fabricante, de fato, tem falha, já estamos providenciando, coisa de. Olha, foi muito rápido, coisa de 15, 20 minutos, já tinha o que ser feito, liga para todo mundo, aciona, né, revenda, fabricante, todo mundo trabalhando de forma rápida, por quê? Nós tínhamos que evitar o que aconteceu no resto do planeta, né? Por exemplo, companhias aéreas parando e tudo mais. E aqui no Brasil não foi diferente. A gente fez um trabalho muito pesado justamente para minimizar esse problema. Então, se você for ver, tiveram problemas? Tivemos, mas foi de forma mínima no Brasil em relação a outros processos que a gente vê aí no planeta. Ok? E aí, isso se deve, eu diria, pelo excelente trabalho que distribuidores, revendas e fabricantes acabaram fazendo junto, né, aos seus clientes. Isso aí me chamou bastante atenção aqui no Brasil. Perfeito. Então, quer dizer, o problema em si, ele foi causado, né, por uma atualização Sim, no sistema Falcon da exato. CrowdStrike, que possivelmente ali, acredito até que o próprio fabricante declarou isso, por Sim, alguma falha de processo ou de testes mais exaustivos com essa atualização, ela foi distribuída de forma indevida e, né, isso causava aí a famosa tela azul da morte no Windows, né, e a exatamente. indisponibilidade do ambiente. Então, basicamente, Uhum. assim, o diagnóstico do que aconteceu foi isso que eu descrevi agora, então, e que você Isso. explicou aí muito bem. Até o fabricante colocou até na mídia, se você procurar até na própria página deles, tem a causa raiz, como tudo aconteceu passo a passo. Se alguém tiver curiosidade, nós podemos depois passar esses links aí, né? Porque foi, claro, foram atrás para ver o que aconteceu, como melhorar esses processos, né? Então, claro, tem todo lá descrito. Se caso alguém queira, pode entrar em contato, a gente manda para vocês um link aí com todo descritivo. Legal, entendi. E quais foram, né, ali, um pouco ainda com você aí, Paulo, os Uhum, primeiros sinais que as coisas tinha alguma coisa errada, quer dizer, tinha a questão da tela azul, né? uhum. E o que foi feito, né, imediatamente, assim, pelo fabricante ou pelos distribuidores, pela rede de apoio do fabricante, Uhum. para tentar minimizar esse problema? No nosso caso, né, nós temos uma rede aí de revendas, né? A primeira coisa que foi entre em contato com o fabricante, porque o cliente entrou em contato, olha, estou tendo problemas. Primeira coisa, aciona o suporte, o que está acontecendo? Na mesma hora já fomos informados, ó, já estamos, né, preparando aí uma documentação de correção e tudo mais. E como eu te disse, foi muito rápido. Não deu, acho que 10, 15 minutos, nós já tínhamos essa documentação em inglês, nosso pessoal já traduziu, mandou, já começou, né, literalmente disparar para todas as revendas, clientes, avisando um, avisando o outro. Então foi um boom, né? Ou seja, 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, era uma loucura, né? Ligando para todo mundo, ó, pessoal, está acontecendo isso, 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 né? Aconselhamos que vocês façam isso, tá aqui os procedimentos são esses. Então, por isso que eu te falei, a grande vantagem que nós tivemos, eu acho aqui, pelo menos, eu posso falar de Brasil porque eu acompanhei lá fora, eu não sei, mas aqui no Brasil foi a velocidade. Né? Todo mundo aqui literalmente arregaçou as mangas e não pensou duas vezes, temos que resolver. Então, tivemos problemas? Claro que tiveram, né? Mas foram resolvidos antes das 7, 8 horas da manhã, já tinha, eu diria para você que praticamente tudo estava rodando. Então, o impacto foi bastante minimizado aí, porque todo mundo trabalhou em conjunto, e é isso que eu comento, né? Você vai conhecer o teu parceiro na hora do aperto, aí você vai ver, funciona. Então, esse é o grande, eu diria, eu acho que o grande apoio que nós tivemos, tanto aí de fabricantes, distribuidores e revendas, junto aos clientes. Os próprios clientes também, né? Aí, de novo, a gente bate pesado em cima disso, é treinamento, que eles conheçam a solução. Então, nós tivemos uma retaguarda muito boa também do próprio cliente que conhecia a fundo a solução. Okay? Então, isso Legal, minimizou muito bom. bastante. Muito bom. Adriano, esse
diagnóstico aí, né? Ele abre a possibilidade de algumas perguntas aqui. Você também aí como CEO de uma empresa que é fabricante de uma solução que tem agentes, né? Uma solução de XDR, que tem agente que roda na ponta no cliente, que está dentro do ambiente do cliente, né? O que primeiro vamos separar em dois grandes blocos aí. Primeiro, o que o cliente, né? Eu conversei com o Paulo outro dia sobre isso, ele me explicou um pouquinho ali algumas coisas, assim, apesar assim, em teoria, né? Esse ter sido, né, esse problema ter sido causado pelo fabricante, né, existe como o cliente se precaver para, né, não passar por esse tipo de problema, independente, né, de um erro de terceiro que, como o Paulo bem mencionou, pode acontecer. Então, assim, do lado do cliente, por que alguns clientes foram muito impactados? Né? O Paulo, inclusive, mencionou que ao redor do mundo os clientes foram mais impactados do que no Brasil. Né? Enfim, tem uma questão de adoção também, mas também tem uma questão de postura do cliente. Então, o que o cliente pode fazer, né, para, vamos dizer assim, minimizar o impacto de terceiros dentro do seu ambiente, né, e ao mesmo tempo linkando com a explicação de que por que o Brasil, né, empresas aqui do Brasil, como o Paulo mencionou, sofreram menos do que globalmente. Bom, Rogério, ultimamente eu tenho lembrado de algo muito antigo, que é o seguinte: você tem duas formas de aprender alguma coisa na vida. Ou você aprende com seus próprios erros, ou com os erros dos outros, né? E a gente, como uma plataforma de AutoXDR, a gente, como você disse, a gente tem a gente lá na ponta do cliente, executando comandos, analisando comandos. Então, a gente tem uma certa... de certa forma, a gente está ali inserido nos sistemas operacionais, sejam eles Linux, Windows, Mac recentemente, né? Recentemente para a gente, claro. A gente teve que sentar e rever absolutamente todos os processos para ver. Nós somos uma empresa extremamente jovem, então a gente acaba se beneficiando de uma experiência desse tamanho. Essa experiência foi muito bem documentada, a gente debruçou absurdamente em cima disso, para olhar, primeiro, antes de como o cliente se precaver, como que a gente não cause isso dentro do cliente. Então, hoje, quando a gente olha para o Brasil, eu concordo contigo plenamente. A gente foi menos afetado do que outros países por uma questão de adoção, né? O market share, como o Paulo falou, é grande aqui no Brasil, mas eu acho que a maturidade em cyber nossa ainda é baixa. E nós vivemos num país que a gente paga as contas em reais, né? Enquanto as soluções de cyber, invariavelmente, as grandes soluções são pagas em dólar, então tem um custo que impede. Por um outro lado, esse custo acaba trazendo um outro problema, que você acaba centralizando muitas coisas em uma única coisa. Então, o cara é o XDR, o cara analisa os eventos, o cara é o anti-spam, o cara é o antivírus. E aí você tem uma intromissão, você tem ali um acesso bem grande ao sistema operacional. Eu diria da minha parte, como técnico, que dividir os fornecedores é um problema para você administrar tudo isso, ao mesmo tempo colocar tudo numa cesta só, você está exposto a isso. É uma decisão muito difícil de tomar. Legal. Agora, a gente tem essa questão aí do fabricante, né? Que, obviamente, que a gente conta que o fabricante, né, tenha todos os processos, tenha todos os controles para, né, não distribuir um problema, né, principalmente os fabricantes que estão líderes de mercado. Mas também, Paulo, aí conversando com você numa outra oportunidade, você falou ali da questão da velocidade da adoção, da atualização dos pacotes, né, de atualização, e que isso também é um controle pelo lado do cliente que poderia ajudar, vamos dizer assim, na minimização desse problema. Uhum. Nós temos aí duas vertentes, né? Como o próprio Adriano comentou, né? Às vezes é complicado você ter tudo numa única cesta. Eu concordo com ele, porque
por um lado, você ganha gerenciamento, você enxerga tudo, mas por um lado, né, pode incorrer nesse processo. Né? A questão, acho que mais crítica nossa, falando em segurança, é uma corrida de gato e rato. Isso é normal, né? A gente sabe que, né, vamos falando aí, pensando aí em atacantes aí, né, ou seja, atores, como chamam, nós temos aí mais de 200 e poucos grupos atacando, e cada um de um jeito. Ou seja, você tem que ter uma análise comportamental gigante para analisar tudo que está acontecendo. Então, aí talvez seja o grande problema. Eu preciso ser extremamente rápido, ágil, e aí a gente talvez incorreu, né, nesse problema, porque utiliza-se muito IA. Né? Hoje tudo é em cima de inteligência artificial, porque é humanamente impossível trabalhar com análise comportamental um monte de gente. Não dá. Vai ser extremamente complexo. Então, você vai ter que automatizar. E aí foi aonde ocorreu, né, essa questão de você ter que atualizar rapidamente, você tem que automatizar, e aí faltou alguma vírgulazinha ali, né, que um binário deu essa dor de cabeça gigante. Então, como o próprio Adriano comentou, são processos, né? Então, como ele mesmo disse, opa, aconteceu. Se aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um. Eu sempre comento, né, que segurança, uma vez me perguntaram, como eu deixo, né, o meu computador seguro? Eu falei, não liga. É que uma vez que você ligou, tchau, né? Com certeza você já está exposto. Então, como diz o Adriano aí, são processos. Então, né, tem que ser aprendida essa lição. Né? Infelizmente, eu acho a CrowdStrike vai ter que aprendeu aí a altos custos, né? Que com certeza foi queda de ação, né? Ou seja, o mundo inteiro comentando, é crítico, mas eu tenho certeza que uma empresa daquele porte, apesar de todos os protocolos, todos os, digamos assim, os métodos de conferência, passou aquela vírgulazinha. Então, com certeza, como diz o Adriano, é uma lição a ser aprendida não somente, né, no caso aí pela CrowdStrike, mas por todos. Né? Como o próprio Adriano comentou aí, né, é mais fácil aprender com os erros dos outros, custa menos. Né? Então, com certeza, isso tem que ser feito. Né? Então, com Agora certeza. Oi, diga. perguntando diretamente a esse ponto aqui, Paulo, vocês são a favor ou contra a adoção imediata de atualizações do fabricante? Né? Porque tem essa questão, né, que o mercado discutiu muito, né? O fabricante me libera uma atualização para eu estar protegido quanto que tem de mais recente em relação aos ataques, mas ao mesmo tempo, né, eu posso estar inserindo no meu ambiente alguma coisa não tão testada. Né? Então, o que vocês recomendam do lado do cliente em relação a esse ponto? Bom, falando por mim, tá? Falando por mim, eu não estou dizendo que isso é uma regra que tem que ser seguida. Vamos falar um pouquinho de CrowdStrike. A própria CrowdStrike, você tem lá atualizações imediatas, né? Ou seja, N-1 e N-2, tá? Eu, por boas práticas, sempre aconselho, né, aos meus clientes, revendas, N-1, justamente para evitar que algum dia ocorra, porque é aquilo que eu te disse, erros ocorrem. Então, você tenta minimizar. Então, sempre, né, pelo menos as minhas revendas, os meus clientes sempre aconselho, coloca sempre em N-1, que dá tempo de você respirar e poder correr atrás de alguma coisa. Não sei se isso também, né, acabou ajudando, que a grande maioria, nós atuamos com essa ferramenta desde 2016, para você ter uma ideia, nós trouxemos ela para o Brasil, ninguém sabia o que era a CrowdStrike, então a gente acabou adotando políticas de melhores práticas adotadas pelo Block, tá? Não estou dizendo que isso é regra, tem que ser seguido, mas nós aqui, até por conta, né, eu estava brincando com o Adriano, né? Alguma vantagem tem de ficar um pouco mais velho, né? A gente acaba aprendendo com erros e nunca eu aconselho deixar na última versão, sempre deixa na penúltima. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, eu consigo ainda respirar e voltar atrás e fazer alguma coisa. Eu tenho tempo para fazer alguma coisa. Talvez isso tenha minimizado também alguma coisa aqui no Brasil. Ok? Legal. Eu queria, Adriano, além de ouvir a tua opinião em relação a esse ponto específico, que é alguma coisa assim tecnicamente bem relevante, eu queria que você já emendasse numa opinião sobre essa questão das plataformas integradas de segurança. Né? Você já mencionou um pouquinho isso ainda agora, mas eu queria, né, discutir mais um pouco esse tema, que por muito tempo a gente, até como profissionais de segurança, a gente recomendava isso historicamente, né, alguns recomendam, alguns já mudaram um pouco de lado em relação a isso, a questão do uso de ferramentas de multi-fornecedor,
né? Seja para não só para não ficar na mão de um fornecedor só, mas também para você ter um controle redundante, né? Às vezes um fornecedor não pega um problema, o outro pega, não é? Às vezes, o meu gateway de anti-malware é de um fabricante, o meu endpoint é de outro, né? Eu tenho um firewall de borda de um fabricante, eu tenho um firewall interno de outro, enfim, tem essa questão, mas também tem a questão de você não ficar na mão só de um fabricante, né? Quer dizer, a gente tinha essa meio que essa recomendação generalizada na área de segurança de utilizar o best of breed e de fabricantes diferentes versus uma abordagem que ganhou força aí nos últimos 3, 4 anos, que é a questão da integração, né? Se por um lado você utilizar ferramentas de diversos fabricantes, né, por todas essas razões que eu mencionei, tem todos esses benefícios. Por outro, tem uma desvantagem que geralmente elas não se falam, né? Então, quando você utiliza as soluções de um só fabricante, né, ou muitas soluções de um só fabricante, você tem todas as desvantagens que eu já citei aqui, mas a grande vantagem é que você tem uma integração, né, entre elas. Elas se falam, podem ter uma resposta coordenada, né? Então, além de ouvir a tua opinião em relação a esse ponto aí da atualização, que é um ponto polêmico aí, né? Eu atualizo imediatamente, eu espero um pouco. Queria também ouvir tua opinião em relação a essa questão de múltiplos fornecedores versus, né, concentração de fornecedor. Maravilha. A atualização, quanto às atualizações, Rogério, a gente acaba, cada um tem uma abordagem para o tema. Nós temos um desafio gigantesco em ter que detectar e responder aos incidentes de rede da forma mais rápida possível. Um hacker não pode ficar ali dentro da rede, como a IBM diz, 297 dias em média. Se esse número não aumentou, a UI diz que empresas com baixa maturidade em cibersegurança, um hacker fica 11 meses dentro, ou melhor, as empresas demoram 11 meses para detectar que houve um incidente de segurança. Então, aqui vai ficar uma briga entre o gato e o rato. O modelo que o Paulo configurou para os seus clientes, eu concordo plenamente, só que tem uma questão do modelo ideal e da realidade. A gente encontra ambientes, Rogério, que a assinatura do antivírus não está atualizada. Sabe? Nós estamos discutindo uma coisa lá que afetou o mundo, afetou menos no Brasil por várias questões, o Paulo já explicou, mas a gente está falando de um nível eu não sei se eu posso usar esse termo, de zero trust, que tá muito lá em cima, e o básico não é bem feito. Isso é canseira, falar em cibersegurança, o básico tem que ser muito bem feito. Cara, não interessa se é canseira ou não. É que é fato, nós estamos vendo. Você vai no cliente, olha, eu tenho o firewall da maior marca possível, né? A maior brand de firewall do mercado. Tá, maravilha. Você vai olhar a regra que permite que os caras acessem a internet. É um NAT. A gente brinca lá no suporte. É um NATzão. É um NATzão. Nós implementamos a solução em um cliente, e aí eu vou insistir nessa questão do eu tenho que atualizar agora, porque tem que ser, sabe, no momento zero do problema e tal. Mas, espera aí, a gente implementou a solução num cliente, normalmente quando a gente implementa o Vigilant, a gente implementa ele com o modo de autorresposta desativado, para a gente entender como está a rede do cliente, aprende um pouco ali, e depois a gente coloca ele no modo autônomo para operar. Isso nos salvou. E aí eu confesso para vocês que lá atrás, no passado, quando a gente estava construindo a solução, a gente chegou a subir ele para valer num cliente, capotou a nossa ferramenta de Service Desk, de tanto chamado que abriu, mas a gente subiu em um cliente, e aí o radar começou a detectar brute force, porta de RDP, vindo do mundo. Mas, cara, por que você está com a porta de RDP aberto para o mundo? Mas não pode? Bem isso mesmo.
Pode, mas você tinha visibilidade que tem esse bando de pangaré, e detalhe, não são... E aqui, Paulo, me permita isso. Não são 200 grupos de hacker, Rogério, que é o problema. Não tem 200 grupos ali. Não é esse o problema. O problema é esse bando de pangaré, e o termo no meu francês é Verdade. esse, é pangaré que compra um curso de R$ 32,20 do Kali Linux e usa os frameworks prontos. Eu faço isso nas demonstrações o tempo todo, os clientes aqui que nos conhecem e já viram, eu abro o Kali Linux ali, e igualmente qualquer pangaré abre e sai exploitando rede, escaneando, fazendo brute force e tantas outras técnicas, web scan, SQL injection. Isso está pronto. Para você aprender a fazer isso, a internet ensina que você pode comprar um curso de ethical, sei lá. Bom, tá o nome lá. Custa 32 pila. Como Isso o é isso. Paulo, lá no sul, os caras usam pila para se referir ao reais. Exato. E o cara sai fazendo. Porém, quando ele faz, e aí sem querer ele entra numa rede grande, ele não consegue evoluir o ataque. Sabe o que ele faz? Ele vende. E aí eu volto no ponto do básico bem feito. Mais de 90% dos problemas, um dia eu vou apanhar na rua por falar isso, mas tudo bem. Normalmente tem uns caras um pouco maior que eu que andam comigo e acabam me ajudando. Mas mais de 90% dos ataques que ocorrem, me desculpem, não foi os 200 grupos de hacker. Foi sem querer. Nós temos um caso numa empresa de alimentação muito grande que parou lá nos Estados Unidos, uma empresa brasileira, que o cara vendeu por $10.000 o acesso. Ele vendeu por quê? Porque ele não sabia, ele não podia ir além daquilo, ele conseguiu exploitar. De novo, para exploitar uma rede, para entrar nela, para executar comando nela, R$ 32, A impressão 65 horas. a impressão que a gente fica, né? E assim, falando impressão para não citar casos reais, que a gente sabe que, né, que acontece muito isso na realidade, é que às vezes a gente fala, né, do 8 e do 80 o tempo todo, né? O cara diz, não, o fabricante lançou uma atualização, você tem que atualizar, né? Pô, isso aí tem zero day e tal. Aí quando a gente fala de zero day, né? Zero day para 297 dias é uma distância absurda, né? Então, quer dizer, Exato. o cara tá preocupado ali com o zero day, mas assim, na prática ele está demorando 11 meses para detectar alguém dentro da rede dele. Então, me parece, né, que essa questão aí que o Paulo colocou de você ter alguma segurança adicional pensando em disponibilidade do ambiente, quando se fala de atualização, me parece assim, extremamente sensata, né, versus, né, a realidade, né, que a gente encontra no mercado. E essa questão da centralização aí, da consolidação de fornecedores, né, a gente ouve muito. Outro dia o Gartner soltou um report falando que tem uma tendência de consolidação, que os clientes não querem lidar com tantos fornecedores de segurança, né? Tem cliente que lida com 60 fornecedores de segurança, mas mesmo que sejam 10, é muito, né? Muita gente para você lidar. E aí, como é que fica isso? O que é bom, o que não é bom em termos de abordagem, né? Em termos de estratégia para utilizar soluções de segurança no teu ambiente? Ou, né, concentrar num grandão, ou usar várias ferramentas, o que cada uma faz melhor. Qual é a recomendação no final do dia de vocês? Bom, eu vou... espero aqui não estar fazendo jabá e nem puxando sardinha para o meu lado, mas eu acredito que se o cliente vai partir para consolidação em um único fabricante, excelente. É mais fácil de administrar, é mais fácil de cuidar, é mais fácil de suporte. Tudo é mais fácil. Porém, ao mesmo tanto que é mais fácil, acaba sendo mais difícil. De você ter uma opinião diferente, de você ter uma visão diferente, de você olhar e falar, tá bom, fabricante X, mas você é bom mesmo em tudo? Talvez em algumas coisas da rede, você precisa de algumas especializações. Eu tenho uma solução, e aí isso a gente vê muito no mercado, tanto que a nossa proposta é um pouco diferente disso, mas eu tenho tudo concentrado.
Cara, você identificar que houve um incidente, se esse incidente está vindo do mundo, ou se está dentro da sua rede, ou se é uma impressora que foi exploitada porque estava configurada errado, não é difícil, é uma jornada. Sendo que você não tem. E aí, nesse ponto, eu tenho tanta coisa ali que eu preciso tentar correlacionar e tomar uma decisão. Eu te falo, mesmo com grandes soluções, porque, desculpa, essas grandes empresas que estão sendo atacadas, Rogério, eles não têm nada? O cara tem firewall e antivírus? Não. O cara tem soluções que eu vou chamar aqui de observabilidade. Ele tem algo mais ali na rede. Só que, às vezes, é tão complexo você entender o que realmente é crítico, é onde você realmente precisa agir, que a facilidade da administração do contrato gera uma forma complicada de você viver e pilotar a ferramenta no dia a dia. Então, eu ainda bato na tecla que cibersegurança, em muitos casos, é subjetivo. Não se tem, assim, uma visão clara do que é o problema, do que é o incidente. Daquela grande empresa lá brasileira que está lá nos Estados Unidos que foi invadida. Teve incidente? Claro que teve. Só que se vive num mundo com... E eu vi um cliente falando isso. Se vive num mundo com tanto evento crítico para tratar e onde tudo é importante, nada é importante. Onde tudo é crítico, nada é crítico. Passou. Uma coisa simples passou. O básico passou. Tem esse cuidado. A ferramenta te dá visibilidade, você consegue pilotar aquilo? Se sim, ok. Se não, é bom você trazer especialistas para determinadas situações. Do cara ser especializado ali, mais focado em coisas mais definidas, quando a gente divide o quadro cibersegurança, que pode ser dividido em 60 partes, como você falou. Adriano, agora você Legal. bateu num ponto extremamente interessante, né? Porque eu também sou partidário de, eu nunca coloco todos os ovos numa mesma cesta. Eu vou colocar o fabricante de ponta a ponta, eu concordo contigo. Vai passar. Ele não é especialista em tudo. Então, eu sou partidário também de colocar o especialista em cada uma. Outra coisa que você comentou, visibilidade. Hoje é tudo, né? Por quê? Eu tenho que ter ferramentas que me abram os olhos. Infelizmente, aquilo que você acabou de falar. Paulo, mas eu preciso ter especialistas para que identifiquem-se. Aí é o ponto mais crítico no Brasil, né? Quantas empresas possuem uma equipe, lá um Blue Team, que analise rapidamente, né, melhor, de repente até tem um Red Team, justamente para precaver, ou seja, já para avisar o pessoal do que está exposto ou não, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema sério, falta profissional. Isso é um levantamento, algum tempo atrás, faltavam 100 mil, né, especialistas no Brasil. Por quê? Né, eu sou oriundo também da área de infra, né, eu acabei indo para a área de segurança a forceps, né, eu brinco, né, com o pessoal, porque na minha época não existia isso, né, então a gente acabou indo para esse lado. Mas a grande maioria dos analistas de segurança hoje são oriundos da área de infra. Você cuida aí do seu roteador, do seu firewall e tal. Você vai cuidar da área de segurança. Literalmente é o termo, cuidar da área de segurança. Então, esse é o grande ponto hoje. Eu preciso de... Aí eu bato de novo forte na questão parceiro tecnológico. É o caso aí de vocês, eu sei que vocês têm vários especialistas e é aí que tem que bater forte. A empresa não tem, mas ela precisa de um parceiro que, além da ferramenta, saiba pilotar essa ferramenta. Não adianta eu botar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe engatar marcha, vai ficar na primeira marcha e não vai sair dali. Então, nós temos esse ponto crucial que segurança não é tecnologia, é cultura. E aí a gente vai bater num outro ponto chamado pessoa. Não adianta você botar, como você acabou de falar, o melhor firewall do planeta, um melhor antivírus e tudo, e aí aquele infeliz botar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente sabe que isso acontece direto. Então, hoje nós temos esse fator, claro, hoje nós temos ferramentas que estão literalmente abrindo os olhos desses, né, no caso dos usuários, digamos assim, vamos chamar usuário é um termo errado, né? Dos colaboradores, vamos chamar assim, justamente porque é cultural, não é só tecnologia, não vai adiantar eu ter a melhor ferramenta do mundo e como você acabou de usar o termo aí no teu francês, como você disse, e ter um pangaré literalmente para abrir a porta. Eu estou precisando aqui, eu sou do suporte, preciso do seu usuário e senha para fazer um... E vai passar.
né? Você está há anos nisso, você sabe que se você ligar e for convincente, ele vai te dar o login e a senha. Eu tenho login e senha, eu posso fazer o que eu quiser na rede. É Acabou. um acesso Tchau, legítimo, segurança. né? Exato. Tchau, segurança. Foi. Então, essa questão cultural também é crítica, né? Nós temos esse problema aqui, eu diria, no Brasil é pior ainda, porque muita gente que acaba literalmente cuide da segurança, né? Entre aspas, aí, cuide da segurança é o problema. Faltam especialistas. É aí que eu bato de novo pesado. Empresas, se você não tem um especialista, corram atrás de empresas que os possuam, né? Então, infelizmente, nós temos pouquíssimas empresas sérias no Brasil. Nós temos aí N pessoas. Todo mundo diz, eu trabalho com cibersegurança, eu faço, aconteço. E aí você vai ver, como diz você, ele pagou lá os 30 e poucos pila lá no curso e ele se acha o ethical hacker. Então, isso é crítico. Eu acho que, nesse ponto, aquilo que você comentou, não basta ter uma ferramenta, mas eu preciso de gente para pilotar e gente séria, porque nós estamos literalmente trabalhando com o quê? O mais crítico dentro de uma empresa. Para hoje a informática de uma empresa. Acabou, ninguém faz nada. Eu já tive casos aí de usinas, né, de álcool que tiveram lá uma invasão, uma semana parada. Você imagina a quantidade de caminhões até a boca de cana que não podiam entrar porque a balança não funcionava. O prejuízo era enorme. Então, são coisinhas. Mas ele esqueceu de configurar um X lá dentro da solução antiviral. Ele deixou a porta RDP aberta. E acontece, não é uma nem duas vezes. E aí é onde entra, né, no teu caso aí, empresas como a sua, que vão lá e fazem aquele checklist e falam, ó, errado, aqui está errado, 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 precisamos consertar. Então, falta isso no Brasil. Infelizmente, nós temos pouquíssimas empresas que trabalham com essa seriedade no Brasil, e é onde a gente tem essas dores de cabeça aí, que na mídia você pode ver empresas grandes, como você acabou de falar, não são empresinhas, multinacionais, gigantes sendo invadidas, porque alguém esqueceu da virgulazinha lá na área Até, de segurança. até porque são só as empresas grandes que aparecem na mídia, né? Não significa que as pequenas não Exato. estão sofrendo. Tem Eu prefeitura aqui no diria interior de São Paulo hoje fazendo restore de direto. backup. Agora, nesse Sim, momento, nós estamos aqui batendo papo, tem é uma grande verdade. prefeitura no interior de São Paulo se fazendo restore de backup, se é que tinha um backup. Eu Não, a vi gente. Nós estávamos num Perfeito. evento há Uhum. pouco e foi dito que em não sei quantos por cento do caso, eu me esqueci agora o percentual, mas é bem alto, paga-se o resgate. Investem-se mais em resgate do que em prevenção. Exatamente. Aí, infelizmente, é isso. De novo, cultural, né? Infelizmente, o pessoal ainda está acordando aqui no Brasil para a área de segurança. Nós temos aí, como eu disse, bons profissionais, mas são poucos, né? Falta gente no mercado, né? E o pessoal aí, digamos assim, as universidades não estão dando conta de criar esses profissionais treinados justamente para que dê conta de toda essa vazão aí que está tendo hoje aí dessa área. Faltam profissionais. Esse é um ponto crítico mesmo, com certeza. Muito bom. Antes de continuar aqui, só ressaltando para todo mundo que está participando, se quiserem enviar perguntas via o chat aqui da sessão, fiquem à vontade, tá bom? Para a gente não ter que deixar para o final, e aí depois, né, nem todo mundo tem oportunidade. Se tiver interesse, fiquem à vontade. Então, quer dizer, a grande recomendação aqui é não colocar os ovos, todos os ovos na mesma cesta, né, contar com diversas soluções, né? E geralmente quando essa recomendação vem, ela vem com o termo, né? O best of breed, né? Quer dizer, utilizar o que cada um faz melhor, né? Eu tenho aqui uma solução de EDR, né? Esse cara aqui é muito bom, o outro é um FAR, o outro é um AF, o outro é um NAC, o outro é uma solução de IPS ou coisa parecida. Só que isso, né, e aí vocês já até adiantaram um pouquinho esse tema, isso tem um link com uma outra discussão que, né, essa questão do best of breed, né, que, enfim, isso, acho que eu tenho 30 anos quase nesse mercado de segurança e ouvi muito essa recomendação, né? Mas ultimamente eu tenho ouvido muito também a questão do good enough, não é? Quer dizer, tem tudo a ver com o que vocês falaram, mas também com algumas pesquisas que eu tenho lido aí. Por exemplo, ontem mesmo eu li uma pesquisa, né, que
estava mencionando que as soluções, que as empresas utilizam, em média, menos de 20% dos recursos que as soluções tecnológicas disponibilizam. Então, o cara vai, qual é o best of breed aqui de Fire? Vou comprar esse cara. Só que ele usa, ele paga uma fortuna e usa menos de 20% dos recursos. Tem a ver, claro, com a questão da capacitação das pessoas, mas também tem a ver com a necessidade das empresas. Quer dizer, será que as empresas, de fato, precisam de soluções com recursos mirabolantes, Quando a gente está falando aqui de RDP aberto para o mundo, de empresas que ficam 11 meses sem detectar um hacker que está ali dentro do ambiente, ou mesmo fabricantes que liberam atualizações que param o mundo inteiro. Quer dizer, você mais uma vez, o 880, quer dizer, no discurso você fala, você ouve muita coisa, temos de boas práticas, recomendações, mas e na prática, e eu vou dizer para vocês, assim, falar para vocês um pouquinho de uma experiência que eu tenho tido ultimamente. As soluções que são mais para o lado do good enough, e que são mais simples, mais objetivas, que são soluções que, vamos dizer assim, não qualquer um mexe, mas que são não requer tanta especialização. Imagina se eu tiver que ter um cara, um incident response team com um cara super especializado para cada empresa brasileira. Não existe esse cara, Então, eu tenho que empoderar o cara mais mediano, não o cara júnior, mas um cara menos especializado do que aquela mosca branca. Então, em relação a esse tema, o que vocês acreditam, para complementar essa questão aí de escolhas tecnológicas e ajudar todos que estão aqui com a gente? Rogério, em grandes mercados, são grandes empresas com uma maturidade em TI, em cyber, maturidade baixa, o cara de infraestrutura, diretor, gerente, o cara de infra, que é o cara que manda na TI, um dia qualquer ele entrou na empresa, tinha um cara esperando ele na catraca. A hora que ele passou a catraca, botou um chapéu na cabeça dele. Cibersegurança é um problema teu. Especialidade zero. Minha especialidade é em sistemas operacionais. E especificamente em Linux, onde eu dei aula, minhas certificações e tal. Cara, você ser um cara de infraestrutura não te habilita a ser um cara de cyber. Em alguns casos, a gente vê o cliente, olha, eu quero fazer um POC de uma determinada solução. Ok, monta o POC para o cliente. Qual o resultado do POC? Ué, não sei. Pegou alguma coisa aí na minha rede? Não, gente, espera aí. O POC era para que você testasse a solução, que você agredisse a solução. Desculpa, Nmap não é agressão a nada. Então, tem uma questão de conhecimento, de skill aqui, que falta efetivamente, mas, ao mesmo tempo, o cara tem que cuidar de tudo. O cara cuida do storage, o cara cuida do servidor, o cara cuida dos sistemas operacionais, da rede, o cara cuida da cloud pública, privada, e isso é uma verdade infeliz. E se o ar-condicionado para, o cara está lá olhando para ele, Rogério, porque o negócio, igual o controle do meu ar-condicionado aqui, ele é digital, se é digital, é tecnológico, é TI, se vira aí, ó, meu ar não funciona. E está lá o cara de TI preocupado com coisas que não são exatamente. E aí, como que ele vai? Então, no meio de tudo isso, eu escolhi o melhor de tudo, e eu preciso definir se isso é um incidente para eu tomar uma ação ou não. Como eu faço isso? Desculpa, não faz. Ou as soluções começam a entregar isso de bandeja, para que o cara de TI possa bater o olho lá, a gente defende muito isso. Eu sei que o problema está dentro de casa, passou mal, eu sei o que é esse problema. Se a gente não começar a mastigar isso e sair do mundo da subjetividade, vai continuar da forma que estamos, ou seja, ataques básicos
geram grandes estragos. E aí não é o mediano, o técnico de TI. Um pangaré mediano que acha que é hacker consegue fazer um grande estrago numa empresa. E aí o mediano, não estou falando do cliente, não, estou falando do mediano, o cara que ataca. Porque um cara mediano consegue atacar uma rede cheia de etiquetas, né? O melhor firewall do mundo, o melhor EDR do Perfeito. mundo, o melhor... Não, isso que você falou, cara, assim, bate muito com a minha experiência. Eu já investiguei, sem dúvida nenhuma, mais de 100 incidentes de segurança, até que ele é parte da resposta ao incidente, o cara acabou de ser invadido, grandes empresas, etc. E a conclusão sempre era que, né, o cara ali tinha uma senha na Dark Web sendo vendida há 6 meses, que ninguém viu nada, né? Ou a senha era muito fraca, ou o gateway de e-mail do cara estava com a opção lá de segurança desabilitada. Enfim, sempre, em 100% dos meus casos, eram problemas muito simples. Não era... A gente ouve... A F5 foi invadida outro dia, né? Aí você viu, cara, assim, foi uma sofisticação de ataque que nem a F5, né? Que é uma empresa que... Não a F5, eu falei errado, a FireEye Mandiant, né? Nem esses caras que eu respeito demais, assim, como caras extremamente qualificados, nem eles conseguiram segurar esse ataque, né? Quer dizer, ataque com patrocínio de estados, às Quântico. vezes, e tal. Isso é ataques quânticos, isso né? Quer dizer, que a gente chamava na minha época de ataques de laboratório. É muito difícil isso acontecer, né? Na grande maioria dos casos são coisas simples. Então, volta a pergunta aí agora para a visão do Paulo, né? Quer dizer, Best of Breed, Good Enough. O que você pensa aí, Paulo? Eu, na minha opinião, é aquilo que eu comentei, né? Como eu disse, cibersegurança é mais que tecnologia, é cultura. Então, o que que acontece? Se eu não tenho esse profissional dentro de casa, tá? Isso é bastante comum, e aí é onde você vai expor toda a tua empresa a esse risco, contrata uma empresa que tem esse especialista. Então, a gente está falando muito hoje de MDR, né? Ou seja, o EDR gerenciado. Isso, na minha opinião, se você não tem equipe interna, é crucial, corra atrás, seja de um fabricante, seja de uma empresa especializada, porque vai te dar dor de cabeça. Eu já perguntei uma vez, a gente apresentava às vezes soluções de MDR, é muito caro. Ok, é caro. O que que é caro para você? Quanto custa a tua empresa parada durante lá 4, 5 dias? Isso já aconteceu, né? Em caso de incidentes, eu fiz essa pergunta e ele pagou para ver. 3, 4 meses depois, o Paulo, dá para colocar aquele trial de vocês aí, porque pô, a gente foi invadido. Aí você pegar um ambiente invadido para você consertar, tudo é mais complicado. Detalhe, uma semana eram alguns milhões. Eu ainda brinquei com ele. Quantas vezes você pagou a solução? Ele, para você ver. Como o próprio Adriano falou, né? É muito melhor aprender com o erro dos outros. A gente vê todo dia gente sendo invadida. Pô, se eu não tenho equipe interna, ou eu invisto em trazer alguém capacitado, e aí vai custar caro e não tem, ou eu vou atrás de empresas que me tragam essa segurança, né? Ou seja, através de contratos. Eu sei porque o Adriano mesmo comenta isso, né, Adriano? Você tem hoje equipe para fazer isso. Se você não tem, eu tenho. Né? Custa X, e aí você vai ver que o custo não é uma coisa absurda como todo mundo vê. De início, isso é caro. Caro por quê? O quanto é você ficar parado? Então, na minha opinião, cibersegurança uma coisa que já deveria ser discutido ontem, e não amanhã, quando for atacado. Então, obrigatoriamente, as empresas do Brasil estão pagando, como o próprio Adriano comentou, a gente fica sabendo das grandes. Né? Para nós que estamos em vários grupos aí, né? Até amigos que trabalham na área de segurança, pô, ficou sabendo que foi invadido tal cliente. Pô, todos os dados dele lá, até carteira de motorista com foto, está na Dark Web. Isso não sai na mídia, a gente fica sabendo porque os amigos estão atuando e acabam comentando um com o É outro. porque a gente é fofoqueiro. É mesmo. Eu vou te falar até porque a gente aprende com os erros dos outros, como o Adriano Sem disse. dúvida, sem Então a gente dúvida, acaba sem dúvida. travando isso, mas obrigatoriamente, na minha opinião, se você não tem equipe interna, corra atrás de quem tem. Vá atrás de um fabricante, uma empresa especializada, porque senão amanhã é você que vai estar na mídia, ou se não tiver na mídia, né, você vai estar nos grupos de WhatsApp, ó, foi invadido, Vai perdeu estar na nossa tudo, fofoca. vai estar na fofoca aí do pessoal de segurança. Ok. Legal. Eu vou fazer aqui uma abertura para uma pergunta que a gente recebeu, e aí a pergunta é para o Perfeito. Paulo, tá, Paulo? Perfeito. Ele pergunta assim, Paulo, algum cliente CrowdStrike
utilizou o seguro oferecido na própria solução ou o seguro não previa isso, né? É uma pergunta Olha, bastante interessante. sim, sim. Esse seguro, na verdade, tem uma das soluções que é o MDR, que é o Falcon Complete, possui de fato esse seguro. Pelo menos clientes meus, tá? Das minhas revendas, nenhum acionou o seguro. Eu tenho clientes meus, tá? Não sei se algum outro acionou, mas clientes nossos, da nossa base, ninguém acionou o seguro. Esse ponto, né, aí, aproveitando essa pergunta, ele é muito relevante porque as empresas começaram a questionar muito a questão dos contratos de licenciamento, não é? Uhum. Tem uma frase no mercado famosa, né, que assim, ninguém é demitido por ter contratado a IBM, né? Eu escutei bastante já. Então assim, trazendo aqui para o nosso mundo, né? Ninguém é demitido por ter contratado a CrowdStrike ou a Palo Alto, né? Empresas que são enormes, né? São empresas sérias, são empresas que merecem todo o nosso respeito e consideração. Agora, se colocando na pele do cliente, né? No final do dia, as empresas tiveram um prejuízo. Ah, legal, cara, você é super sério, você é super legal, você é super, tá? Uhum. Mas, para pegar o caso da Delta, né? Foi a Delta Airlines. Eu perdi 500 milhões de dólares, e aí? A sua cartinha pedindo desculpa não vai resolver esse problema, né? E no Com caso lá certeza, da, e no eu não caso da sou. Delta foi Uhum. muito pior, né? Porque depois ela recebeu uma carta lá dos advogados da CrowdStrike bastante mal criada, vamos dizer assim, né? Inclusive colocando ali de uma forma, vamos dizer assim, jurídica, uma ameaça, né, para o cliente, né, dizendo, é bom que você tem aí esses e esses e esses aqui, essas evidências para provar que não é você que estava errado, em vez de eu estar errado. Enfim, no final do dia, Paulo e Adriana, a gente, quando no momento da crise, né, é a hora que a gente puxa o contrato da gaveta. E aí Falou tudo. as empresas começaram a dizer, poxa, peraí, né? A gente estava contratando muito pelo nome, né? Mas no final do Uhum. dia a gente pode estar contratualmente tão desamparado quanto, né, uma outra solução que eventualmente custa 10% do preço, 20% do preço do outro cara aqui, né? E por isso que eu usei a questão da IBM. Então, assim, como é que vocês veem essa questão dos contratos de licenciamento, né? Se eles dão, né, só protege um lado, se tem essa questão do outro, de proteger o cliente, e esse impacto aí nessa questão dessa relação, não é uma análise jurídica que a gente está fazendo aqui, obviamente ninguém é especialista nisso, mas é uma análise, né, de uma situação que é extremamente relevante para esse cenário que a gente está discutindo aqui. Rogério, nesse caso específico, nos últimos meses eu acabei analisando alguns contratos de cyber, né? E o que eles cobriam? Alguns contratos de seguro para cyber. E o que eles se propõem a cobrir. Esse problema exatamente, no contrato de cyber não vai te ajudar. Esse problema que aconteceu. O fabricante Exato. acabou sendo o vetor de ataque dentro da rede. Porque o contrato de cyber ele está ali para, se for o caso, pagar um resgate, contratar um especialista, trazer um cara para negociar um possível chave e tal, nos contratos que eu li. Esse é um ponto. O segundo ponto, que da mesma forma que o cliente vai puxar o contrato e vai olhar e tal, o fabricante vai puxar o contrato também. E aí, eu vou ser chato no ponto. Eu vou lá olhar que teve 10 incidentes críticos e o cara achou que não era nada. Eu vou olhar que o meu faro é o melhor do mundo, mas as regras que são colocadas ali permitem. No final do dia, não adianta você ter o melhor de tudo se você não souber pilotar esse troço. A culpa volta para o cliente. O cliente ele precisa ter uma visão melhor de como ele está operando tudo isso. Porque se a operação for errada,
o fabricante ficou vendido. Se você abriu completamente para o cara chegar lá, extrair dados, remover e tal, um grande grupo, e aí eu pergunto isso para vocês, um grande grupo de varejo, né? Essas empresas essas multilojas, muitas lojas, vende tudo, de televisão a caneta e tal, tem uma série de produtos ali, todo tipo de produto eletrônico, os caras extraíram 2 teras de dados. Como, desculpa, se alguém aqui já fez restore ou cópia, como é que você extrai pela internet 2 teras de dados assim? Do nada, tudo certinho, dificilmente eu vejo, na minha visão, eu vejo o cliente sempre muito desamparado nisso, principalmente por má operação. Eu diria, aí eu concordo com o Adriano, né? Aí novamente a gente vai bater naquela questão do treinamento, né? Pelo menos nós aqui batemos pesado nisso, né? Todo cliente que adquire as nossas soluções, nós fazemos questão de fazer um overview, mostrar como funciona, tem um treinamento, né, do próprio fabricante, instruindo como se utilizar, né? Você tem um portal justamente de suporte para caso você tenha dúvidas, né? Então é crucial essa troca de informação entre cliente final, revenda, distribuidores ou fabricantes, é crucial esse processo. Como o Adriano disse, a ferramenta está ali. Agora, você tem dúvidas? Esse é o grande problema. De novo, é cultural. Ah, eu acho que assim tá bom. Está feita a confusão. Então, muitas vezes, né, não estou dizendo se está certo ou está errado, muitas vezes o fabricante está disponível. Se está com dúvida, eu estou aqui, eu tenho os melhores especialistas, o desenvolvimento é todo nosso, a gente faz e acontece. Mas eu não tenho como girar minha bolinha de cristal e falar assim, gente, olha, vou ligar para aquele cliente que está com dúvida, né? Obrigatoriamente, infelizmente, não ocorre isso, né? O cliente final, muitas vezes, inclusive não são todos, tá? Muitas vezes ele acha que está certo e toca do jeito que está. Então, obrigatoriamente, de novo, treinamento, né? Tanto é que aí, acho que o Adriano concorda comigo, né? Eu acredito também, toda a equipe dele entra no cliente, olha, é assim que a ferramenta funciona, você tem essas nuances, vai ter dúvida, claro, não é especialista na ferramenta, mas eu estou aqui se você tiver dúvida. Né? Eu sei que o Adriano eu acho que é tão chato quanto eu com relação a isso, né? De chegar para o cliente, olha, mas é uma dúvida besta. Não tem dúvida besta. A dúvida besta é que você não fez, né? Porque ali é onde mora o perigo. Então, tem dúvida? Liga, eu tenho um monte de gente que conhece o produto, conhece a tecnologia, estou aqui para te ajudar. Infelizmente, a grande maioria cai naquela, eu acho que isso aqui vai ser uma pergunta idiota. Né? Na época eu dava aula, isso a aluno, muito tempo atrás, imaginando aula de física. Todo mundo chegava para mim e falava, mas você fiquei com vergonha de perguntar. Eu falei, agora ficou com dúvida, ficou pior. Né? Então, obrigatoriamente a pergunta ruim é aquela que você não fez. Não tenha vergonha o cliente final chegar, olha, não sei fazer. Isso aqui é ruim, não é bom? Vai atrás do especialista, gente. Você pode ter certeza que às vezes aquela pergunta que você acha idiota era crucial para não ter uma invasão. Então a gente bate muito pesado nisso com relação a treinamentos. Okay? Muito bom. Pessoal, temos 2 minutos aqui para cumprir, né? Começamos às 10 horas, vamos terminar às 11 certinho. Então, considerações finais aí, Adriano, Paulo, começando por você, Adriano, já que o Paulo acabou de falar. Debate político, né? Parece debate político. Considerações finais aí, 1 minutinho aí para a gente finalizar e liberar todo mundo que ainda tem um resto de dia de trabalho aqui. Não, Rogério, da minha parte, eu só tenho a agradecer vocês que estão aqui com a gente, acompanhando, os parceiros, clientes, possíveis clientes. Uma honra poder participar desse bate-papo e poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia, né? Que é compartilhar um pouco do que a gente vive o dia a dia. Muito obrigado, Paulo, Rogério, por atender aí ao nosso convite. Bom, eu também tenho a agradecer ao pessoal, né? A gente sabe aí que tempo é crucial, a gente nunca tem tempo para nada, né? E abrir mão de 1 hora aí para literalmente trazer essas informações, interagir conosco aqui. Eu agradeço bastante o pessoal aí que participou do processo. E a gente está aí, literalmente, de portas abertas aí. De repente, Paulo, quero conhecer as soluções e tudo mais. Né, Adriano? Com certeza aí a gente está aí para auxiliá-los no que for necessário. E também, como eu disse, né? Contem com a nossa equipe, os especialistas, justamente não deixe a rede de vocês exposta, pelo amor de Deus, gente. Então, contem com os especialistas aí de ambas as empresas. E obrigado aí, Rogério, obrigado, Adriano, aí, pelo tempo de vocês também.
Muito bom, pessoal. Então, a gente está aqui encerrando essa discussão. Obrigado a todos e um bom resto de dia e de semana. Até a Obrigado, próxima. pessoal. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau.